13 de agosto do ano de 2021, 19ª semana do tempo comum, sexta-feira. Meu irmão, minha irmã, que vos fala sou eu, Padre Denilson, e aqui estamos reunidos para meditarmos o Santo Evangelho. Meditaremos hoje o evangelista Mateus, no seu capítulo 19, versículos 3 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, ressaltemos o valor da união do homem e da mulher. É difícil para os discípulos compreenderem, é difícil para os fariseus compreenderem, é difícil para os homens de ontem e de hoje entrarem na profundidade do mistério da união da vida conjugal. A vida matrimonial é uma bênção. Aliás, foi a única bênção que não foi abolida nem pelo castigo, nem pelo pecado. É a bênção que foi dada no princípio, a união conjugal do homem e da mulher. Quando se unem, veja que beleza e que graça. Já não são dois, mas uma só carne. É claro que, em termos de pessoas, são duas pessoas distintas. Um é o homem, outro é a mulher. Mas, quando são atraídos pelos laços do amor, quando são atraídos por esses laços maravilhosos, que é o amor de Deus colocado no coração do homem e da mulher, eles se atraem. Aqui não é simplesmente uma atração física, porque se for atração física, é atração carnal. E só ela não é capaz, jamais, de manter um homem unido a uma mulher. Aqui não é só uma atração intelectual, aqui é uma atração de vida, é uma atração amorosa e divina. Se essa atração é verdadeira e direcionada, purificada e cuidada, mais do que uma atração, ela vai se tornar uma realidade. A união do homem com a mulher é uma união divina, sagrada, abençoada, de modo que nesse mistério estão se tornando uma só carne. É dessa carne que formam uma só família. É dessa família que brota o dom mais sublime da vida humana, que são os filhos que brotam dessa união conjugal. Nem entro aqui na discussão sobre outras formas de união que a sociedade discute. Quero apenas parar no contexto do divino, do sagrado. Não há outra forma da vida humana brotar do que desta união conjugal do homem e da mulher, como o Criador concebeu desde o princípio.
Mais do que nunca, precisamos ressaltar o valor da união do homem e da mulher, a união conjugal e matrimonial. Não podemos relativizar simplesmente porque o mundo e as tendências estão mostrando outras coisas. Não estamos atrás de tendências, estamos atrás do Criador. O próprio Jesus está dizendo que a dureza de coração foi quem tirou o brilho da união conjugal. Moisés, em meio a toda aquela situação, teve que permitir o divórcio, mas não foi assim que Deus quis, não é assim que Ele quer. Eu sei que acaba em certas situações tendo que tolerar a separação, porque a coisa se tornou tão humanamente impossível de estar junto, que não há outro caminho a não ser separar. Mas é importante lembrar que essa não é a regra. São as exceções que vão nascendo devido à dureza do coração ou às uniões que não tiveram a maturidade e a formação suficiente. Não podemos perder o ponto de partida, e o ponto de partida é também o ponto de chegada. E esse ponto de partida e chegada é o amor que brota do coração de Deus. Não podemos criar outras formas de conceber o matrimônio e pregar simplesmente a união livre, a união enquanto durar. Desculpe, são formas mundanas e nós estamos querendo entender o que é casar-se segundo o coração de Deus. Casar-se segundo o coração de Deus é uma união bela, a união unitiva do homem com a mulher que formam uma só realidade. Quando quer fazer prevalecer a individualidade, o cada um por si não tem realmente união conjugal que dure, mas quando sabe um morrer para que o outro viva, e a doação, o esforço e a oração, a graça de Deus transforma isso numa bênção para toda a vida, até que a morte os separe. Que Deus abençoe os nossos casais neste dia tão especial, dia 13, dia em que nós nos unimos e recordamos a Mãe de Deus e Nossa Senhora, que pela intercessão de Maria desça sobre todos vós, todos os casais, a bênção do Deus misericordioso, este Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.